Eu quero fazer uma reflexão nesse vídeo aqui hoje, porque a gente tem uma fala aqui de um influencer, o nome dele é Maurício Martins, e ele fala a respeito do que está acontecendo com a extrema-direita. Na opinião dele, a extrema-direita acabou, ela explodiu, acabou, e as pessoas estão migrando para outras questões. Eu tenho um ponto de discordância a respeito disso, mas a fala dele é muito feliz, ele realmente traz alguns pontos muito importantes que eu considero válidos para a gente apresentar hoje aqui. E eu também quero trazer nesse vídeo de hoje como que as coisas ainda estão acontecendo. Nós ainda temos uma quantidade enorme de fanáticos, de pessoas que estão completamente fora de si, gente que está adoentada mesmo, e eu não acredito, por isso é o meu ponto de discordância com o Maurício Martins, porque eu não acredito que isso vai acabar. Tem pessoas que não vão conseguir se desvencilhar disso. Passaram 10 anos brigando com todo mundo, quebrando pau com familiar, com amigo, com colega de trabalho, e não vai ser agora que eles simplesmente dizem, não, eu fui enganado, tá? Eu fui idiota, eu fui imbecil, fui enganado, mudei de ideia. Não é uma coisa tão simples. Para outras pessoas, não, é um sinal de grandeza reconhecer erro, sabe? Eu considero que as pessoas que são, por exemplo, que foram bolsonaristas e estão se arrependendo agora, essas pessoas têm uma grandeza, assim, incalculável, porque elas consideram que erraram, conseguiram ver o erro e estão corrigindo a rota, que é o que todo ser humano com um mínimo de caráter deve fazer. Eu vou trazer aqui para você essa reflexão e na sequência eu vou trazer para você um fato que aconteceu agora recentemente, foi noticiado, tem uma reportagem a respeito disso, para você entender o ponto em que está chegando, isso não é novidade para ninguém, mas é para você entender o ponto em que as pessoas ainda estão afundadas no fanatismo. Mas primeiro vamos a essa observação do Maurício que eu considero muito pertinente. A extrema-direita brasileira está quase acabando, gente. O pessoal já entendeu como é que funciona e cada vez mais a imprensa e todo mundo está dando voz para os loucos. É Monark, é Brigadeiro, tem um tal de Engenheiro Léo, o Dudu Bananinha e o Paulo Figueiredo, que estão muito extremistas, apesar que o Dudu Bananinha e o Paulo Figueiredo, teve uma declaração do Paulo Figueiredo essa semana que os bilionários não estão chegando junto nos projetos deles. Tá muito na cara que eles viraram sócios e eles estão chamando gente que tem muita grana aqui no Brasil para tomar dinheiro lá nos Estados Unidos e devem estar com uma conta e um caixa 2, 3, 4 gigantesco que eles estão chamando só bilionário para tomar dinheiro. Agora vamos falar dos loucos, tá? Aquela menina da Tiara, que é deputada federal em Santa Catarina, que agora cismou de brigar com a galinha pintadinha, o Monark, que virou atração de podcast e só fala merda e tá cada vez falando mais bosta. E todo esse monte de gente que eu falei, Engenheiro Léo, o porra da Federal, o imbecil da Federal, sei lá, Gilvan da Federal, esse pessoal todo que faz muita bobagem, fala muita bobagem, duvida de muita coisa que existe e fica falando muita coisa de louco. Flávio Bolsonaro que está pedindo para bombardear navio na Baía de Guanabara. A extrema-direita resolveu falar muita coisa absurda e estão dando muita voz, porque cada vez que divulga isso, o cara que é de direita e que é mais consciente vai se afastando desse tipo de ideia, vai se afastando desse tipo de discurso. Então eu acho que acharam o formato de acabar de vez com a extrema-direita, que é só dar voz para esse monte de louco que virou atração de circo para as pessoas e as pessoas estão ouvindo muita barbaridade, muita loucura e estão excluindo de vez o que eles estão falando e não está funcionando muito bem, porque vai acabar. Pode escrever, a eleição do ano que vem está completamente fora, eles estão se dividindo, vai ter candidato a senador, governador, de novo, de PL, de todo mundo, vai dividir, e o outro lado que está juntando, saiu o Ciro do PDT entrou para a base, colocou o Boulos como ministro, o PSOL não vai lançar candidato a presidente, está tudo sendo jogado no colo do Lula para presidente da República. Perfeito a colocação, vai haver sim um desencontro muito grande, a gente está vendo, por exemplo, em Santa Catarina, a Carol de Tone, né, aquela deputada que tem 70 toneladas de beiço, ela numa situação de confronto até com o próprio partido, porque do nada surgiu o Carlos Bolsonaro, né, o Carluxo, para se candidatar ao Senado lá, e ela tinha um projeto de candidatura ao Senado,
Então não se sabe se vai entrar os dois como candidatos ao Senado, o que de fato vai acontecer, mas já houve, por parte dessa Carol de Tone, um confronto. Ela dizendo, olha, aqui ninguém vai mandar em mim e tudo mais, ela tem um projeto, ela fechou algumas parcerias com prefeitos de Santa Catarina, com algumas pessoas que estão fazendo esse trabalho lá. Tem o governador de Santa Catarina, que é muito bolsonarista, muito puxa-saco. Então a gente percebe que isso em algum momento vai dividir. A gente tem sim, como ele falou, candidatos do Partido Novo, com candidatos do PL em vários lugares do país. Esse quebra-pau continua do mesmo jeito e tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, esse deputado Bilinski, que você com certeza deve conhecer, esse sujeito que é envolvido numa série de questões absurdas, né? É um estúpido, mal educado, um grosso, é um sujeito de extrema direita radical, daquelas mais radicais, armamentista, com um discurso imbecil. Esse sujeito, por exemplo, ele não seria deputado se não fosse olha que coisa, né, cara? Esse cara não seria deputado se não fosse eu ia falar pistoleira. Pistoleira. Ô, Clayson, para de fazer isso. Mas você sabe quem eu tô falando, né? Você sabe, tá presa lá na Itália. Você sabe quem eu tô falando. Coloca aqui nos comentários quem é que eu estou falando. Essa deputada que tá presa lá, se ela não tivesse tido a votação que ela teve, esse Bilinski, por exemplo, não seria deputado. E a gente não vai ter muita gente, mas muita gente mesmo. A gente não vai ter muita gente que vai trazer outros extremistas dentro de uma candidatura proporcional, justamente pelo fato de aqueles que explodiram na última eleição, eles vão diminuir a sua votação. É certo que, por exemplo, uma pessoa como o Nicolas não vai ter a mesma, vai muito provavelmente ser reeleito, mas não vai ter a mesma votação que teve da última vez. Porque já tem muita gente que está completamente... Eu sou mineiro, sou de Minas Gerais. Minas Gerais revoltadíssima com o Nicolas, por conta de posturas e porque é um sujeito que não trabalha. É um sujeito que não tem resultado, não entrega nada. E aí a gente fica naquela situação, sabe? A gente está percebendo que não tem grandes nomes da extrema-direita para fazer aquelas votações gigantescas e vai diminuir também a presença dessas pessoas que se elegem com pouco voto, mas na esteira desses extremistas. Então essa colocação eu considero importante você também saber. E a questão principal, esses malucos da extrema-direita, hoje eles são pessoas que envergonham até os seus próprios parceiros, esposa ou marido, envergonham os seus familiares, eles fazem com que as pessoas tenham vergonha, falam, olha, eu não quero ser assim, tá? Eu não quero ser assim, não. Eu vou trazer aqui para você uma reportagem mostrando um desses doidinhos aí, obviamente, sem ofender os doidos, né? Porque tem doido que é legal, tem muito maluco aí que é gente boa. Mas esse aqui não, esse é o contrário, olha só. Aliás, vou trazer o vídeo para você, não se esqueça do like, hein? O like é muito importante. Estou pedindo agora, se deixar para o final você esquece. Dê o like aqui no vídeo antes de você assistir. Ameaçou? O cara tava pedindo ajuda pra galera do ônibus. Ai, vai aparecer! Alô, Juca! E daí ele se revoltou, começou a falar sobre política, faz o L, cadê se não ajudaram o ladrão, não sei o quê, e começou a ameaçar todo mundo, pegar o canivete. E o ônibus cheio, né? O ônibus lotado. Cheio pela... Olha pra aí, ó, tá vendo a ameaça? Olha, ele tá falando aqui. Ele vai ser conduzido aqui pra central de flagrantes. O senhor tem a falar sobre isso, sobre essa situação? Não, vai... Ele tá alterado, né? Vai tomar no isso. É o que, meu amigo? O rapaz, pai de família, falando uma barbaridade dessa para o repórter. Tá maluco, maluco. Você vê que o sujeito tá dando risada pelo ridículo. Porque é ridículo, é risível mesmo. E as pessoas entraram nessa paranoia. Tem muita gente que tá igual esse sujeito aí. Que virou maluco, que virou o doidinho. Sem capacitismo, hein? E aí, por exemplo, às vezes a gente se depara com essas pessoas e muitas vezes a gente antes queria argumentar, né? A gente queria conversar, não, mas não é bem assim, não, você tá falando não sei o quê. Eu, por exemplo, quando eu vejo gente assim, eu não argumento, porque não tem condições de argumentar, porque ele não aceita argumentação. Ele tá num nível de fanatismo tão grande
que não tem argumentação. Olha, se eu ver alguém de esquerda, eu dou um tapa na cara. Eu falo, não, eu ponho fogo. Se eu ver, eu coloco fogo. Sabe, você vai além. Porque não tem como. Se você não tratasse as pessoas dessa forma, não tem como, porque eles não estão abertos a uma conversa. Eles não estão abertos a uma, sabe, a um entendimento, a uma fala saudável. Não estão. Não adianta, eles não querem isso. E eu tenho a impressão que, com o tempo, essas pessoas vão começar a se afastar cada vez mais, já estão bem afastados da sociedade, mas vão começar a se afastar cada vez mais. Algumas pessoas vão, sabe, falar assim, não, sabe, vai ter um jantar, vai ter uma coisa, o fulano vai estar aí, cara, não sei nem se eu vou querer ir. Porque é assim. As pessoas não têm outro assunto, as pessoas não têm uma conversa qualquer sobre qualquer assunto, tudo tem que ter política no meio, bagunça no meio, e é sempre por esse viés agressivo. Se você não concorda, vira um bicho. Coloca aqui nos comentários se você conhece alguém assim. Se você conhece alguém que tá tão fanático, que não consegue falar de mais nada que não seja antipetismo, antilolismo e anti-esquerda e não sei o quê, que tá nesse fanatismo até hoje. Coloca aqui nos comentários se eu gostaria de saber. Eu encontro sempre, tá, com gente assim. Mas não sei você. E não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscreva no canal, faça a sua inscrição. A gente tem aquela dica especial da Renda Extra, apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, você já pode trabalhar, ter a sua renda extra, R$300 todo mês, R$500, R$1.000 todo mês. Você pode ganhar inclusive em dólar. Então entra aqui no primeiro comentário fixado, é o primeiro comentário fixado, tá? E eu mesmo vou explicar tudo para você. Sou eu mesmo que explico. Primeiro comentário aqui, entra no comentário, tá lá a renda extra, tem um link na frente, vai direto pro teu WhatsApp e lá no teu WhatsApp eu mesmo vou conversar com você. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. Você pode ser um membro aqui do canal. Agradeço aos membros do canal. Você pode ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Você pode nos ajudar. Você pode, é claro, você não é obrigado, tá? Nem obrigada. Ninguém é obrigado a nada aqui no canal. É só se você quiser, se você puder. Mas se você puder nos ajudar, a gente agradece muito. Esse aqui é o nosso endereço de Pix, ó. Esse é o nosso Pix. Aqui é o nosso QR Code também, tá? Você está assistindo na televisão, olha aí, ó. Pega o seu celular aí, aponta aí, faz essa doação pra gente. Agradeço as pessoas que sempre nos ajudam. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.